Bem-vinda ao Palpiteiras Club. Aqui é um lounge secreto onde você pode relaxar e se sentir à vontade. Pega o seu drink imaginário no lobby, porque hoje nós vamos trocar ideias sobre uma data comemorativa e que ocorreu recentemente, que é o Dia dos Namorados. Eu sou a Ana, eu sou jornalista e escritora. E eu sou Luísa, designer por formação e palpiteira profissional. A gente resolveu falar sobre esse assunto porque a gente identificou, não só a gente, mas eu acho que a gente identificou um fenômeno nas redes sociais no Dia dos Namorados. Antes da gente entrar nessa discussão, que eu acho que vai ser muito legal, que eu queria trazer uma curiosidade sobre o Dia dos Namorados no Brasil, tá? Muita gente se pergunta por que o Dia dos Namorados, ele ocorre em junho, aqui no Brasil, e ele ocorre em fevereiro, mundialmente, mas principalmente nos Estados Unidos, né? Bom, pesquisando, descobri que o Dia dos Namorados, para a surpresa de 0 pessoas, é uma invenção comercial e que ocorreu em 1948. E o mais interessante é que quem estabeleceu essa comemoração, a ideia veio do João Dória, que é pai do empresário e ex-governador João Dória Júnior, né, de São Paulo. Ele era dono da agência Standard Propaganda. Ele foi contratado pela loja Exposição Clipper, tá? Com o objetivo de melhorar o resultado das vendas em junho, né? Porque que eram fracas aqui no Brasil. E aí ele foi inspirado pelo sucesso do Dia das Mães e ele decidiu instituir essa data dos Dias dos Namorados. E tinha um slogan, né? Que era "Não é só com beijos que se prova o amor". E a loja Clipper, ela era uma loja de departamento especializada em vestuário e em acessórios, né? Essas informações eu peguei de uma matéria da BBC e do UOL, tá bom? Mas isso eu achei muito pertinente para o que a gente vai discutir, que é que o Dia dos Namorados já nasceu comercial, né? E ele já nasceu com o objetivo de vendas e com o objetivo de uma coisa que veio de fora, muito aleatória, né? Diferente do Dia dos Namorados, 14 de fevereiro nos Estados Unidos, que é o dia de São Valentim. E outra coisa, é dia 12 de junho, porque é a véspera do dia de Santo Antônio, dia 13 de junho, que é o santo casamenteiro. E agora eu vou passar a palavra para a Luísa para falar um pouquinho sobre o que você observou, né, no Dia dos Namorados. Eu ia falar, agora que você trouxe esse assunto, né? Eu ia falar justamente isso, né? É engraçado porque é literalmente um dia antes que se comemora o Dia dos Namorados, um dia antes do dia de Santo Antônio, né? Por que que não podia usar o dia de Santo Antônio? Por que que precisaram inventar uma coisa nova, sabe? Eu achei isso curioso, assim. Pois Eu não é, sei. boa pergunta. Aqui fala só que coincide com a véspera, né? Uhum. Talvez para não sobrepor. Agora isso aqui já é dos achismos, tá, pessoal? Talvez para não sobrepor e para realmente criar essa propaganda. Sim. Então, não sei. É, Não tô eu achando acho aqui que na seria matéria o porquê. Só porque foi pensado para ser antes do dia de Santo Antônio. sim, mas eu acho que seria mais icônico, né, se fosse no dia de Santo Antônio, porque Santo Antônio, ele é muito mais presente pra gente, né, do que o São Valentim. Eu, pelo menos, não vejo São Valentim aqui como uma figura da cultura pop, né, enquanto Santo Antônio fez bico até em tapas e beijos, e Eu ia falar isso, a segunda. Eu ia falar, caraca, a gente vai falar de novo de tapas e beijos. segunda vez. Episódio 2. Qual é a referência de tapas e beijos de hoje? É Santo Antônio, que a Sueli, né, tem um Santo Antônio que ela quer casar, e aí ela reza para Santo Antônio, e Santo Antônio só manda bucha para ela, coitada. Mas, Uhum.
Mas sobre o Dia dos Namorados é engraçado, né? Eu acho que tem esse aspecto performativo, né, do Dia dos Namorados, e que acontece, assim, né, como tudo que é performativo é muito presente nas redes sociais. E eu lembro que eu estava assim, né, eh, assistindo, né, os stories, após verem meu Instagram, tinha, assim, você passava stories, porque eu gosto de assistir stories assim, ó, tá, 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 pulando tudo. E aí você passava um stories, estava assim: "Ai, feliz dia dos namorados", é a foto do casal, Uhum. "Feliz dia dos namorados", é a foto do casal. E aí eu estava assim: "Gente", tipo, e chegou até um momento que eu falei: "Meu Deus, será que eu deveria estar postando também?". Aí eu abri o negócio dos stories, assim, né, aí eu até falei: "Ai, o que que eu posto?", assim, que é essa necessidade, né, que a gente tem. E Sim. como contraponto disso tem os solteiros, né. Mas o que que você acha dessa ai, da gente, assim, se afogar na exibição de outras pessoas, criando uma necessidade também de se exibir. Você sentiu essa necessidade no Dia dos Namorados? Porque nós duas, assim, temos respectivos cônjuges, Sim. então eu não sei, você sentiu essa necessidade? Com certeza. Eu vi essa necessidade em outras pessoas também, inclusive, tá? Só respondendo a pergunta anterior, pode ter a ver com aquecimento de vendas, tá? Ser antes do dia de Santo Antônio, tá bom? Mas não achei nada a mais. E eu pensei, a gente conversou também nesse dia sobre essa questão de por que que a gente tem que falar meio que o óbvio e amar publicamente, né? Sendo que não tem essa. Não surge esse pensamento do nada, né? Ele surge mais por observar outras pessoas fazendo e realmente porque, pô, será que se eu não postar aqui essa foto ou esse texto ou isso, as pessoas vão achar que eu não amo ou eu, sabe? Então, eu acho que vem muito do que os outros podem achar. É claro que tem exceções, né? Tem pessoas que realmente fazem as declarações e eu acho que tá tudo certo. O que eu acho que é o ponto central aqui é porque que a gente, poxa, por que que a gente sentiu a necessidade de postar, sendo que antes a gente não tinha considerado após ver os movimentos nas redes sociais, né? Sim, com certeza. No meu caso, assim, né, eu não acho que é só no Dia dos Namorados, eu acho que tem tido um movimento, assim, né, que eu tenho feito de questionar mais a necessidade de postar as coisas. Uhum. E eu acho que isso vem desde uma saturação, assim, com rede social. Eu acho que acaba meio que criando mais uma obrigação para você, sabe? Sim, E até pela questão de que as pessoas vão ver, vão responder, vão interagir, e aí você, assim, às vezes se sente na obrigação de ir lá interagir de volta. Só que eu acho que eu tô com tanta saturação, assim, né, das redes sociais, e que eu vejo, assim, esses efeitos manada, assim, que eu acho que uhum, é um grande efeito manada, de todo mundo começar a postar a mesma coisa. E meio que ver o quão sem sentido isso é, né, de certa forma. sim. É, E lembrando que a gente não tá criticando ninguém, tá? Se você postou, gente, pelo amor de Deus, a gente só tá elencando um pensamento, né, Luísa? sim, sim, sim. Eu É, acho que assim, se para a pessoa que você namora, para você é importante postar, cada um posta o que quer, entendeu? Mas, eu acho que é também interessante a gente pensar por se quê, essa né? necessidade Uhum. o porquê dessa necessidade que a gente tem de performar, de mostrar tudo, né, que é, assim, completamente normal na sociedade do espetáculo, Sim, que cada um a rede social é como se tivesse um holofote virado para cada um, né. Deixou de ser sim, uma coisa meio de
trocar ideia, bate-papo e tal, como uma obrigação de performar e de interagir e tudo mais, e isso é muito cansativo, né. Sim, eu acho que a gente pode desenhar um paralelo, porque se antigamente, antes das redes sociais, a pressão era vender, né? Então, assim, você tem que comprar um presente pra pessoa amada, né? E a gente tá falando exclusivamente amor romântico, a gente pode falar de outras datas também, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, enfim. Mas se tinha essa pressão antes de vendas, e que ainda existe, mas hoje em dia é muito mais forte a das redes sociais, que é a mesma questão, né? Que é te incentivar a postar para você estar ativo na rede social, para você consumir anúncios, para você criar conteúdo. Então, é muito mais enraizado, né, num sistema capitalista, mas que é totalmente desenhado para você se submeter a ele, né? Sim, com certeza. E é muito essa coisa dos anúncios, né, na rede social é desesperador, porque você percebe que, sei lá, 15 dias, um mês mais ou menos antes já começa os anúncios: "Ó, Dia dos Namorados está chegando, Uhum. aproveite o Dia dos Namorados, corre senão não vai dar tempo". E aí, então tem também essa pressão, assim, né, eu já trabalhei com marketing, né, você trabalha com marketing também, e quando eu trabalhava, assim, né, com marketing, eu lembro que a gente literalmente pegava o calendário, via quais feriados e datas comemorativas era pertinente para cada cliente que a gente tinha e separava, entendeu? Então faz sentido ter uma campanha de Dia dos Namorados, e é assim que o marketing funciona, né, e é assim que o Dia dos Namorados começou e que é até hoje, então estamos fadados a isso também, né. Com certeza. É, com certeza. Eu acho que tem também essa questão de sair, né? De ir pro restaurante. Cara, eles faturam tanto, né? Não sei se eles faturam tanto só com a reserva, né? Então, assim, Sim, movimenta muito, né? Muito inteligente e muito interessante para as empresas, né? Agora, quando que um dia que a gente fala que esse dia é disso, vai sobrepor às vezes a gente a preservar a nossa privacidade, sabe? sim. É, eu acho agora pensando, eu acho que toda grande data comemorativa nas redes sociais fica um pouco insuportável, né, porque a rede social Fica. é, tipo assim, várias informações gritando na sua cara. E aí você já tá, enfim, saturado, você entra no negócio só para, sei lá, assistir uma coisa, se distrair e fica tudo gritando na sua cara. E aí você não tem conteúdo além daquilo, sabe. Eu lembro que eu estava pulando falando: "Meu Deus, só tem isso, o povo só tá postando isso, que chatice". E ao mesmo tempo tem o contraponto, né, o Dia dos Namorados é especialmente e Dia das Crianças também é chato, tá. Todo mundo postando a fotinho lá, "eu quando era criança, ai que fofo", nossa gente. Não, Sim. cada um posta o que quiser, a gente faz Eu postei, iniciativa acho que eu postei eu criança, não lembro. Não tem problema. Não tem problema postar, o é, que a gente tá tentando entender é por que que a gente posta, né? sim. Mas o Dia dos Namorados, eu acho que ele é duplamente, chato, porque ao É. mesmo tempo que tem os casais postando a fotinho de casal, declaração, isso, aquilo, outro, beleza, ok, tem os solteiros, que estão chorando a pitanga, tipo Uhum. assim, uma semana antes já tem aquele reels que vai viralizar falando assim: "Ai, este dia 12 vou passar com o meu gato", sabe, tipo É. Mais um ano, Dia dos Namorados, sozinho. sim. E, inclusive foi uma coisa que eu até fiquei pensando, né, acho que ano passado que eu comecei a pensar, parece que os solteiros sentem mais essa pressão
E nossa, essa idealização do que é o Dia dos Namorados, do que quem namora, né? Você, quando era solteira, sentia isso? Hum, eu nunca, assim, liguei muito pra Dia dos Namorados, na real. Quando eu comecei a namorar, eu acho que eu comecei a me importar, assim, um pouco mais com a data, mas eu não sentia isso não, mas eu vejo muitos memes, às vezes, que aparecem pra mim, dos solteiros chorando as pitangas uma semana, sei lá, do Dia dos Namorados. Você sentia isso? Eu acho que quando eu era adolescente, eu sonhava muito com namorar, né? Todo mundo, né, quando é adolescente e tal, acho que, como é que é e tudo mais. E importava mais esse tipo de coisa, sabe? E até a Uhum, questão do estar com alguém e mostrar para os outros que está, né? sim. Hoje em dia eu já penso que ninguém tem nada a ver com isso. Entende? Uhum, E tá tudo certo postar e tudo mais, mas eu acho que. Eu acho que o que eu comecei a pensar, até quando a gente tava pensando nessa pauta, é quando que o nosso relacionamento romântico virou público, né? Quando que ele virou uma coisa a mais, né? E aí, claro, a gente pode abrir uma discussão de casamento, a gente pode abrir uma discussão histórica e tudo mais. Mas acho que pra a gente poder deixar esse episódio menor, a gente pode se ater um pouquinho na questão mais recente, sabe? uhum, Mas a vida privada vai se abrindo, né? E vai se abrindo como uma flor, assim, na rede social. E, sim. e será que isso é realmente interessante? Tipo assim, eu gosto muito de ver os meus amigos mesmo, ver eles felizes e tudo mais. Mas em que ponto que, por exemplo, um textão num story vai realmente. Você entende o que eu quero dizer? O que que é esse conteúdo que a gente tá consumindo particular da vida dos outros, né? A gente ficar dentro. Porque parece que a gente abre uma janela dentro da casa, né? Pra todo mundo olhar, né? Essa é a impressão que Uhum. eu tenho. E a gente não tá mostrando os problemas. E ninguém quer mostrar problema, né? Mas, enfim, Mas às vezes mostra, né, sem querer. é Tipo, verdade. só lembrando aquele meme, né, do que o jogador de futebol foi postar feliz um ano de casado, era bodas de papel. Aí ele colocava, por muitas vezes eu já quis rasgar esse papel e fazer pedacinhos. E Sim. às vezes rolam umas declarações assim, né, de Dia dos Namorados que a gente fica, gente, que Sim, eu vi uma nesse Dia dos Namorados em específico. Eu fiquei assim. Cara, foi uma coisa gag. assim, meio tensa, sabe? Que eu fiquei, caraca, mano, eu não sei se eu queria saber disso. E depois a gente acaba sabendo, né? É tipo as coisas, sei lá, da Virgínia, né? Óbvio que a gente vai falar da Virgínia, que é o maior exemplo, mas, pô, a gente sabe de coisas da vida dela, né? Que, tipo, será que a gente precisava saber, né? É uma coisa. E isso é engraçado, porque, assim, a Virgínia, por exemplo, ela é uma marca, né? Ela não é só uma pessoa, ela é uma marca, né? Quando ela Uhum. fala do relacionamento dela com o Vini Júnior ou com o. Ai, meu Deus, o Zé Felipe, Zé Felipe. ela tá fazendo PR, ela tá fazendo assessoria, né? E o que que a gente tá fazendo assessoria? Entende? A gente virou relações públicas, né? Sim. Ai, mas é engraçado isso, né? Porque às vezes as pessoas deixam transparecer, né, nessas declarações e tal, né? Deixa de ser uma homenagem e vira até um desabafo. Igual, inclusive, se divorciaram, né? Os ícones que geraram esse textão de pegar esse papel e picar em pedacinhos e tal. Ah, tinha Mas muita verdade ali, então.
Exatamente, picaram o papel em pedacinhos. Mas é engraçado isso, né? Como parece que. Sabe o que que eu acho muito engraçado? Quando, assim, duas pessoas que não são nada famosas fazem um post de término. Eu nunca Tipo, vi isso particularmente. Já aconteceu com você, de uma pessoa aleatória que não é figura pública fazer um esclarecimento? sim, eu já vi, assim, né? Antes também da gente ter. É porque eu acho que, assim, apesar de do bom senso estar respirando por aparelhos hoje em dia, eu acho que antigamente era pior, né? Antigamente se tinha mais essa coisa de ver menos o mal da rede social, sabe? Mas eu já cheguei sim a ver um post assim, né, de pessoas assim que não eram famosas, mas tipo postando foto em preto e branco. Tipo, recentemente, inclusive, uma amiga minha trocou a foto pra uma foto em preto e branco e eu levei um susto, sabe? Juro, meu coração parou um segundo, eu falei, meu Deus, porque a gente acha que a pessoa morreu. Gente, Nossa, esse negócio de nossa, é que sabe, de ela mudou a exata foto pra uma foto em preto e branco, gente. sim, mas é complicado, né? Porque agora que você falou disso, eu lembrei que o Facebook tem até uma função, e o Instagram também, de De você colocar em memorial. memória, né? É, Nossa, isso daí já é outros 500, ter que ser outro episódio. vai ter que ser outro episódio. Sabe o que eu tava pensando? Que assim, o postar, o falar e tudo mais, a pressão, ela é performática e tudo, mas ela tem a ver com o grande gesto romântico, principalmente vindo de um homem. Você concorda? Hum, é, acho que de certa forma, sim. Será que, isso que eu tava pensando agora, será que eles sentem uma pressão maior de estar ali fazendo esse tipo de gesto romântico, né? Olha, eu não sei se existe essa pressão assim na cabeça deles, assim. Mas eu acho que muitas vezes é assim, para agradar, sabe, para agradar a namorada e tal. E eu acho que é um bom motivo, assim. Eu não sei se eles têm essa visão de: "Nossa, um grande gesto romântico", que nem a gente tem, sabe, que nem, nossa, Colin Firth no final de Bridget Jones, sabe. Pronto, perfeito. Ótimo gancho. Sim. Será que. Olha, nossa, agora eu vou falar. A Bridget Jones já tá postando 10 stories se declarando pro pro Darcy. Tipo assim, ela ia tá postando 10 mil fotos, sabe? Ela ia fazer aquelas colagens, tipo do Google Fotos, com ele. E ela ia ficar postando. Se ela fosse Gen Z, sim. Mas eu Eh acho até ela, com a geração dela, ela iria postar, você não acha? Porque ela ama muito aquele homem. Não, ela ama muito ele. Ela ia postar, tipo assim, é porque a gente tem que pensar a idade que ela teria também, né? Eu acho que ela postaria, sabe, aquelas fotos que é tipo assim, é uma foto quadrada, e aí nem tá pegando tudo, e aí ela daria meio que um zoom na foto e deixaria ela meio torta, e ela escreveria tipo love, com aquela letra que é meio caligráfica, Sim. sabe? E ela ia editar o rosto dela muito. Com certeza. Sabe? Eu Nossa. amo ela, mas é verdade. Mas é verdade. E tá tudo certo. Eu acho ela incrível, sabe? Mas eu tava pensando agora que eu amo ela e ela ia super tá postando muito, sabe? Sobre o relacionamento dela. Sim. Mas É... o do Hugh Grant não ia gostar, não. O Daniel Cleaver. Mas vamos. E o Darcy não ia postar nada, eu acho. E ela ia ficar puta, entendeu? Talvez ele repostasse. Ou postasse, tipo, uma foto pra agradar, sabe? Porque ele fazia as coisinhas pra agradar ela também, né? É. Pode ser, pode ser. É que eu também acho que ele não teria uma rede social pessoal, ele só ia ter a rede profissional de advogado.
Ai, sim. Tu não acha? Nossa, o homem perfeito, né? A gente quer fazer um episódio falando só sobre Colin Firth e seus personagens. Vocês iriam gostar? Eu acho que é uma boa. Eu ia. Eu também. Bem aí, a qualquer momento. E eu acho também, né, que o Dia dos Namorados. Agora, assim, eu acho que eu meio que me acalmei um pouco com essas datas comemorativas, sabe? Mas eu acho que também gera, né, essa pressão de gastar dinheiro. Seja, tudo bem, vai, fazendo uma comida especial. Eu acho que merece, sim, um investimento, coisa e tal, sair para comer alguma coisa. Mas tem também, né, aquele gasto que é uma coisa mais que nem o, sei lá, o buquê de 1.000 rosas, sabe? Sim. Que o grande presente, o O grande kit da gesto Shopee, romântico. sim. Lembra quando o Vini Jr. pediu a Virgínia? Aí o pessoal achou na Shopee o kit. Ai, gente, o Vinícius Júnior, coitado, ele é muito brega, né? Ele compra umas coisas tão brega. Eu acho que a Virgínia é. Porque eu acho que foi ela que comprou, aliás. Mas tudo bem. Será? Eu não acho, porque quando ela fazia, eu acho que ela mandava em tudo lá com o Zé Felipe, entendeu? E aí, eu acho que agora com o Vini Júnior, ele que tá tentando, assim, mostrar os movimentos dele, sabe? Mas Perfeito. é engraçado isso, e essa pressão comercial que tem na data. Sim, que é é a primeira, né? A raiz, né? É, eu acho Sim. que, com certeza, eu tava vendo restaurantes e tudo mais, e cara, eu fiquei indignada com os preços das reservas, né? Você nem vai comer, você já vai gastar uma quantia exorbitante. Eu já pensei, não compensa, sabe? De repente a gente comemora em outras datas e tá tudo certo, sabe? Uhum. Mas é só de saber que tem esse preço é porque tem gente indo, né? E de presente também. Eu não sou muito apegada com presente caro, eu não sou. Não sei Uhum. qual que será que é o standard de um presente de Dia dos Namorados? É um perfume? É o buquê? O que que é o... Não é Hum. chocolate, né? Acho que chocolate já passou, né? A moda do chocolate. Será? Eu acho que às vezes eu acho que o buquê é o clássico, né? Desde o professor Girafales até hoje em dia é o clássico. E aí tem o buquê acompanhado. E eu acho que o buquê acompanhado geralmente vem acompanhado de um chocolate, né? Sim. Eu acho romântico igual, assim, eu acho que o gesto é o que conta, sabe? Independente se é uma coisa pequena ou se é uma coisa muito grande, assim. É... E Sim. eu acho que o mais importante é só você estar feliz, sabe? E os solteiros também, sabe? Eu acho que não tem nada a ver isso aí de. Ai, meu Deus, estou sozinha no Dia dos Namorados. O Dia dos Namorados foi inventado ontem, sabe? Tipo, relaxa, sabe? Sim. O nosso amor a gente inventa. Eu acho que tem uma romantização muito grande, né, em estar namorando e ou mesmo de estar se envolvendo com alguém, né? Não sei o que que você acha sobre isso. Ah, é. Eu acho que faz parte também, né? Idealizar as coisas. Mas eu acho que faz parte também a gente ter um senso crítico, assim, né? No sentido de pensar, putz, eu tô fazendo isso porque é o que eu quero fazer ou porque é o que eu acho que eu tenho que querer fazer, né? Sim, Então, que é o isso que é a assim, pergunta é a pergunta principal aqui do episódio, né? sim. E eu acho que isso assim ultrapassa, né, até o Dia dos Namorados. Acho que a gente tem que sempre estar se perguntando isso, mas
E eu acho que se conecta muito com a questão das redes sociais mesmo, e de se expor nas redes sociais e coisa e tal. Se a gente se expõe, por que que a gente se expõe, né? Será que precisa? Eh, É uma será que só validação? É uma validação? sim, Eu tenho. A minha vida tem mais valor quando eu tô com alguém, sabe? sim. E eu acho que as novas gerações, e aí é algo que, assim, né, com certeza a gente precisa fazer uma pesquisa melhor sobre isso, mas eu vi, né, que as novas gerações atrelam muito a própria existência com as redes sociais. Então, se você deixa de você exclui seu perfil nas redes sociais, você deixa de existir, porque, assim, é um sentimento que muitas pessoas mais jovens, adolescentes e tal, têm, porque a gente está num mundo, né, que e a gente também, né, cresceu nesse mundo que a maior parte da nossa vida existiram essas ferramentas, né, de de socialização, que virou uma coisa que não é mais socialização, né. Exato. Mas é engraçado, né, e isso toda vez que a gente se expõe nas redes, a gente tá mandando notícia, de certa forma, para pessoas, que precisa, assim, é isso que eu penso, Ela é sabe. me lembra aquele quadro do The British Are Coming, sabe? Quando você conta pra alguém que aconteceu alguma coisa, sabe? Eu acho que Assim, é esse o nome. The British Are. Sabe que é um quadro? Você já viu esse meme, assim? já Com que a é lanterna o no cavalo? sim, sim. Sim, achei aqui. Ah, é. Tipo, E é engraçado, né, porque a gente não tá só avisando para o nossos amigos próximos e tal, a gente tá avisando também para pessoas que de certa forma não existem mais na nossa vida. Então que sim, nem antigamente é muito engraçado, porque começou as redes sociais, e aí o pessoal da geração dos nossos pais, essas coisas, né, começaram a usar as redes sociais e viram pessoas que eles não viam há anos, né. Tipo, falava: "Nossa, eu estudei com essa super. pessoa, não sei o quê", e agora adiciona lá a pessoa no Facebook, fala: "Ah, fulano, quanto tempo", né. E a gente não teve isso, a gente nunca vai ter isso, porque a gente sempre vai estar com aquelas pessoas ali nas nossas redes, sabe. Você sente um receio de excluir pessoas da sua rede social, quase que como se você nunca mais ia poder falar com elas? Às vezes eu sinto isso. Mano, um pouco, até porque hoje em dia tem perfil privado, né. E aí se você exclui a Você pessoa, tem que pedir de novo. tem que pedir de novo, e aí eu fico pensando assim: "Mano, pra eu excluir alguém", eu só excluo a pessoa em 2 casos, né, ou se ela parou de me seguir, me deixou seguindo ela, aí eu já Que é de falo uma crueldade muito específica, né? Uma crueldade. sim, que é de uma falta de vergonha na cara, ou se eu pegar muito ranço da pessoa, sabe. Em época de eleição é o que mais acontece, às vezes eu falo: "Ai gente, para de falar bobagem", e aí eu excluo a pessoa. Mas já aconteceu de eu, excluir a pessoa na hora de, tipo assim, de irritação com a pessoa e depois eu pedir pra seguir de novo, porque era aquele entretenimento, sabe, a Que pessoa vergonha, que vergonha. não, mas foram meses, assim, depois e Sim, a pessoa sim. acho que nem se ligou, assim. Eu ia falar justamente uma coisa que você comentou, que é da necessidade de conexão humana, né, que a rede social tá ali pra gente se relacionar com as pessoas e socializar e se conectar de uma forma diferente, né. Só que agora parece que virou a forma principal, né. Então, borrou a linha entre conexão humana e conteúdo, né, e anúncio e tudo. A gente tá consumindo uns aos outros, parece, né. A gente consome o story daquela pessoa que a gente trabalhou há 3 anos atrás, mas a gente não manda mensagem pra ela, porque não tem necessidade, porque a gente não
não tenha o desejo de conversar, ou também porque a gente acha que a pessoa ia achar nada a ver, né? E eu acho, isso é uma coisa que eu penso muito, é assim, as pessoas antigamente elas ligavam uma para as outras no telefone, elas iam na casa umas das outras. Eu sei que parece de uma inconveniência absurda pra gente, pra nossa geração, mas era uma forma de estar com aquela pessoa, de tá conectado com aquela pessoa, não tinha outra forma. E agora, se a gente tira uma pessoa dos nossos seguidores, que a gente nem fala há anos, parece que é ali que quebrou realmente a nossa relação, né? E sendo que a gente nem Sim. fala mais com essa pessoa, nem conhece mais essa pessoa, que é uma coisa também que eu acho que é difícil a gente conhecer uma pessoa, tanto depois de muito tempo sem se falar, como só se a gente só teve um tipo de interação, como no trabalho, na faculdade, enfim, né? Mas a gente acha que a gente se conhece. Mas a gente tá Uhum. conhecendo só as performances. Eu vi isso hoje, na verdade, no Instagram. E, cara, eu tenho que achar. Eu não sei se foi no Louva a Deusa ou qual. Foi um outro podcast que a mulher falou justamente isso, que ela acha que a gente não se conhece, a gente conhece as performances umas das outras, né? Sim. É, eu acho que isso, assim, na vida, em tudo, a gente tá, né, de certa forma, performando, mas eu sinto também que as redes sociais é como se fosse um palco, sabe? Sim, Tipo, é o tablado, é o lugar para se performar, né? E eu achei muito interessante, né, isso que você falou da maneira como a gente está consumindo uns aos outros, né? Então a gente está gerando um conteúdo e as outras pessoas estão consumindo ele, né? exato. E isso é muito doido, né? Porque cria-se uma pressão sobre o que você vai postar. E eu amo, assim, pessoas mais velhas nas redes sociais, porque elas postam tudo sem filtro e tal, sabe? Sim, é de uma E autenticidade. exato, é uma coisa muito autêntica, mesmo que seja, sei lá, a foto de IA que a gente vai olhar e vai falar: "Ai, que coisa brega", sabe. Elas estão ali sendo elas mesmas, e É, a gente é uma contradição, né? Porque ao mesmo tempo que a gente é incentivado a se expor, é tipo assim, mas não dá ato falho. Não não passa sim. vergonha, não fala isso, não fala aquilo, sabe? E aí você fica assim, caraca, então é pra fazer o quê, né? São mensagens assim que se contradizem, né? E fica difícil. Uhum. Nossa, sim, é muito difícil, e, assim, eu não sei como é que era na sua adolescência, mas na minha adolescência, assim, eu não postava igual hoje em dia, né, só que eu acho que hoje em dia é por motivos diferentes, mas eu não postava, assim, nunca. Eu postava uma foto ou outra, às vezes, do cachorro e tudo mais. E as novas gerações, às vezes, tipo, eu juro, às vezes eu vejo, sei lá, amiguinho da minha prima, sabe? E Uhum. aí tá lá o perfil fechado, privado, com zero fotos postadas. Pois é. Então, assim, é muito é, contraditório isso, né? Parece que a gente tem que ficar cada vez mais se editando e tem essa necessidade criada, né, de estar sempre se editando para caber no formato das redes sociais, que nossa, é algo muito complicado. Então, isso com certeza vai não contra, mas é uma ideia, a ideia que a gente chegou agora, que é tipo assim, a gente tava pensando por que que a gente posta, né? Por que que a gente tem a necessidade de Sim, postar no Dia dos Namorados, mas agora a gente tá pensando, por que que a gente também não posta? E aí, sim. Por que que a rede social virou sobre performance, né? Será que sempre foi? não dá pra gente tá ali sem estar performando, né? Não dá pra ser humano e ser, e existir.
Sim. Eu acho que a conversa, né, que a gente tá tendo aqui sobre postar ou não postar e etcétera, é também uma coisa muito da nossa geração, né, da geração Z, que tem essa experiência diferente com a tecnologia. Igual eu falei, uma pessoa, mais velha e tal, tem um filtro menor, com a questão das redes sociais. É que ele não foi paralisado nem esculpido pelo medo, né? Pela vergonha, né? Pelo É, cringe, digamos o assim. cringe, o A gente cringe. tem o cringe dentro da gente, né? É uma voz que fica ali. Nossa, nossa, ridículo isso aí que você falou. Nossa, nada a ver isso aí. E eles É não o têm essa Twitter. voz. Eles não, eles não têm essa voz, parece, né? Ou se tem é É, em outro campo e se manifesta de outra forma, né? sim. Sim, exato. Eu acho que às vezes é sobre não levar tão a sério, assim, né. E mas, assim, também questionar e manter o senso crítico. E acho que é isso, né, vai ter datas chatas nas redes sociais, e o Dia dos Namorados é uma delas. Conclusão: parem de postar imediatamente no Dia dos Namorados. Conclusão, cadê os memes, gente? E que não sejam aqueles memes de solteiro falando assim: "Eu vou passar o Dia dos Namorados sozinho", não sei o quê. Ai, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que ser a gente mesmo, independente de tudo, poste, não poste, mas vamos tentar entender se isso tá vindo da gente ou se tá vindo de fora, tá vindo da campanha do João Dória de 1948, tá bom? Combinado. Mas é isso, pessoal. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. Eu espero que tenha sido divertido, interessante, né? Engraçado. Não sei. O que que você acha? Como é que foi o episódio? Eu achei que foi legal, foi um papo ralé. Papo. Foi uma pílula de um episódio, né? De uma conversa. Uma cápsula. Sim, A gente quer falar sobre outros assuntos nos próximos episódios. A próxima pauta tá muito legal, tá muito interessante. É uma coisa que a gente já falou muito sobre, sem dar muito spoiler. Mas eu estou super animada para este próximo episódio também. vem aí, vai ser incrível. Então é isso, pessoal. Esse foi o episódio 2 do Palpiteiras Club, falando um pouco de Dia dos Namorados, saturação de rede social, de performar, Gen Z e a paz de espírito que as pessoas mais velhas têm com as redes sociais. E outras coisas aí que a gente quer palpitar, vem vindo em novos episódios. Um abraço, tchau, tchau.